Cultas e vinho verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde. Vemos, ouvimos, lemos e bebemos também, não podemos ignorar. Aqui apresento uma série de mulheres admiráveis na sua vida e profissões. Hoje trago uma médica endocrinologista, a Inês Sapinho, coordenadora da unidade da tiroide do Hospital CUF Descobertas. Porque anda a tiroide na ordem do dia, já vamos saber. Espero que não seja contraproducente estarmos aqui a beber com moderação, claro. Este monólogo da Casta Avesso, de 2023, um monólogo que cai bem no diálogo, sobre esta garrafa, monólogo originário das vinhas da Quinta de Santa Teresa, um vinho que transmite a qualidade da casta nativa de Baião, a casta Avesso, com uma acidez vibrante. Desta casta surgem vinhos com aromas frutados, cítricos, com notas subtis de fruta tropical. Agora vamos ao consultório. Inês, olá e obrigada por estares aqui. Beber com moderação, talvez, ou seja, hoje em dia, aliado ao verbo beber, vem sempre o com moderação. É isso? Olá Inês, obrigada pelo convite. Ao contrário daquilo que se falava até há uns anos atrás, e aliás nós já comentámos isso uma vez, atualmente percebeu-se, os estudos demonstraram que os riscos de beber, mesmo que com moderação, são maiores do que os benefícios. O que é que queremos dizer com isto? Moderação é mais ou menos um copo de vinho tinto, 120 mililitros, não é? Para a mulher, ou para o homem são duas porções, por isso seriam 2 copos, e pensava-se, e está demonstrado que o vinho tinto sobretudo tem alguns efeitos antioxidantes. Isto quer dizer que podia ter algum benefício cardiovascular e até tem, mas depois os riscos associados ao aumento do cancro, nomeadamente da mama, do fígado, do intestino, do esófago, a parte das dependências, de poder aumentar depressões, ansiedades, a parte da cirrose e da esteatose hepática, ou seja, há aqui uma série de outros fatores, o fato de ser inflamatório e poder agravar doenças, por exemplo, como a endometriose, acabam por, a Organização Mundial de Saúde já não recomenda beber com moderação. Quem sou eu para dizer para não bebermos um copo de vinho ao fim de semana ou 2 e aquilo que nós fazemos normalmente, mas de facto o que está provado agora é que não há benefício em beber mesmo em moderação, infelizmente. Estamos aqui a correr um risco com prazer, penso eu. Exato. Inês, apontando para a tua especialidade, porque anda a tiroide na ordem do dia? Nunca se falou tanto de problemas da tiroide. Eles já existiam, evidentemente, agora também se fala mais. Será isso? O que é que eu acho acerca disto? Acho que há uns anos atrás realmente ouvia-se falar pouco e a maior parte das pessoas chegavam à consulta e diziam que nem sabiam que tinham tiroide, entre aspas, nunca tinham ouvido falar de tiroide. Foi por isso que eu até resolvi escrever um livro a falar da tiroide, mas acho que tem sido feito um grande trabalho de literacia em saúde, de divulgação no Dia Mundial da Tiroide, vai-se à televisão, aos podcasts, à rádio, artigos, e de facto tanto a Associação dos Doentes da Tiroide que divulga e promove mais informação. Há uma série de eventos, acontecimentos para divulgar. Não é que as doenças tenham aumentado assim tanto em relação aos anos atrás. Não aumentaram. Aumentaram um bocado, nós não sabemos explicar porquê, são fatores até do ambiente, nós sabemos, por exemplo, agora isto que se fala dos microplásticos e que não sabemos ainda as repercussões. Sabe-se que são disruptores endócrinos, entre outras coisas, que causam muitas outras doenças, mas ainda não está nada claro. Mas, na verdade, as doenças já existiam também, não é? Também o diagnóstico é mais simples, as pessoas têm mais acesso a exames, fazem mais exames e há um rastreio, entre aspas, se pode dizer, e por isso é que eu acho que também se fala mais de tiroide. Que afeta sobretudo as mulheres? Sim, mais de 5 a 8 para 1 em relação aos homens. A causa é multifatorial, nós sabemos que pode estar associado ao cromossoma X, aos estrogénios, a fatores hormonais, mas não, é um puzzle que nós costumamos dizer que ainda está incompleto, ainda não conseguimos perceber muito bem a causa. Há aqui
uma série de fatores que mesmo os genes, que nós não sabemos ainda quais são todos os que causam doenças da tireoide, no fundo. O fator emocional também pesa aqui? Também, sobretudo em algumas doenças, como o hipertiroidismo, a doença de Graves, que é uma doença autoimune da tireoide, e as doenças autoimunes são uma das causas mais frequentes de doenças da tireoide. O stress é um dos fatores desencadeantes da doença, e nós muitas vezes conseguimos identificar o evento, aquilo que causou o início dos sintomas. Ao fim de 6 meses, 1 ano, conseguimos perceber se foi um divórcio, a morte de alguém, um stress profissional, etc. Atenção que também podem ser coisas positivas, pelo que ouvi dizer. Por exemplo, um casamento, uma coisa muito grande, pode... Sim, mas que gerou algum stress. Gerou muito stress, não é? Sim, é verdade. Pode desencadear sim, essa doença autoimune, a doença de Graves. Tireoide e hormonas podem não ser boas aliadas? Tireoide e hormonas. Deixa-me ver se eu percebo a pergunta. Eu queria ir, obviamente que eu não sou especialista na matéria, desaguando na menopausa. Há uma relação já aqui? estou a perceber. Normalmente as doenças da tireoide também aumentam com a idade, não é? Por isso na menopausa é outra fase em que elas se manifestam. O que é que acontece? As mulheres, por norma, pelo seu trajeto reprodutivo, também procuram mais ajuda médica, não é? Do que os homens, seja na fase para engravidar, não é? Que vão mais ao médico e fazem mais rastreios, e depois nesta fase da menopausa também voltam a ir mais ao médico e depois aos rastreios da mama, etc., que as mulheres acabam por ser muito mais assíduas do que os homens no rastreio do câncer da próstata, não é? Nunca tinha pensado nisso. Nós, mulheres, somos presença mais assídua nos consultórios. Exatamente, e por isso também leva a que estas doenças sejam mais diagnosticadas nas mulheres. Claro que são mais frequentes em mulheres, mas as mulheres, apesar de tudo, cuidam-se mais apesar de também cuidarem da família toda e muitas vezes abandonarem o seu próprio bem-estar. Exatamente, mas também nesta fase, porque precisam de ajuda e percebem que está tudo, estão a perder a mão, não é? As bolas estão todas no ar e começam a cair. Nós somos malabaristas. Exatamente, sim. Nesta fase, e por isso também se detectam mais nesta idade. Mas não há uma relação com a menopausa, não? Não, é mais pela idade. É mais pela idade. Sim. Hoje em dia fala-se muito mais da menopausa, lá está outro dos temas que está hoje muito presente nas televisões, as mulheres já não têm tantos pruridos em dizer eu estou na menopausa. Têm-se vindo a quebrar alguns tabus? Sem dúvida, Inês, sem dúvida. Eu acho que há 10 anos atrás eu não me lembro de ouvir falar tanto em menopausa como tenho ouvido falar neste último ano, nestes 2 últimos anos. Agora é podcast, é teatro, é tudo, é livros. Porquê é que achas que isso, ou seja, uma terá dado o exemplo, depois veio outra? Às vezes as coisas começam assim, não é? Bola de neve, sim. É muito importante falar do tema, não é? Eu acho que sim, sem dúvida. Eu acho que temos que... aliás, a menopausa não começa naquele dia em que deixámos de ter o período. Aliás, nós só conseguimos identificar que estamos em menopausa mesmo passado 1 ano de estarmos sem período. Ou seja, nós sabemos, passado 1 ano, que aquele foi a nossa última menstruação. Por isso, nós passamos por um período de transição que pode ser maior ou menor, mas muitas vezes toda aquela década de 40 e tais, não é? A idade média é 51, 52 da menopausa, por isso aqueles anos todos de transição em que as mulheres começam a ter uma série de queixas que não são obrigatoriamente nem as irregularidades menstruais, nem os afrontamentos. As mulheres começam com palpitações, começam a dormir mal, com as alterações do humor, ou seja, há um cansaço, há dores articulares, há uma série de sintomas e o aumento de peso ligeiro, aquela gordura abdominal que as faz ir a pedir ajuda tantas vezes. Por isso, eu acho que tem que se falar, porque nós nesta fase estamos em fase de grande... Lá ebulição. Ebulição, o tal malabarismo, estamos em sanduíche, não é? Estamos entre os pais e os filhos. Costuma-se dizer que é uma fase quase de estarem
as mulheres com os adolescentes, mas elas também numa fase quase de adolescência, pelas alterações hormonais e do humor, também tipicamente de adolescência também, e depois isto entra tudo em conflito. E é um dos sintomas que eu começo a gritar mais do que era habitual lá em casa, não é? E, mãe, o que é que tens? O que é que se passa contigo? Passaste quase, não é? Eu de vez em quando ouço, confesso, está na hora de ir dormir. Mas é muito curioso, porque repara, como sabes, eu estou na menopausa, não é? Eu não tenho muita sorte porque não tenho sintomas, portanto também há casos felizes na menopausa. Exatamente, e isto é ultrapassado, não é? Exato, temos que também realçar essa parte. Mas o que acontecia era as mulheres estarem, como tu dizes, ensanduichadas, muitas vezes a cuidarem dos pais, a cuidarem dos filhos, a tentarem cuidar delas próprias, a lidarem com 1001 sintomas para os quais ainda nem tinham nome, certo? E no meio disto tudo terem que ficar caladas por vergonha. Esse eu acho que é a grande mudança aqui de paradigma, que é, nós percebemos que não temos que ficar caladas. Sim, eu acho que antigamente a mulher que tinha o afrontamento ficava vermelha e ficava envergonhada. Agora, se calhar, acho que uma grande maioria já consegue dizer estou com afrontamento. Ou exibir o seu leque. Exatamente. Eu deixo o leque em cima da secretária. Da secretária, pronto, e não tenho qualquer problema com isso. Mas quem fala que estamos a falar da menopausa, mas pode ser outra coisa qualquer. Eu acho é que, sobretudo, nós deixamos de estar tanto em silêncio, não é? Porque a sociedade, de facto, é muito mais castigadora em relação às mulheres. Sim. Isto vai do aspecto físico sem dúvida, aos comportamentos. Olha, por exemplo, estarmos aqui a beber um vinho. Quantas vezes as mulheres ainda não são olhadas de lado por estarem a beber vinho ou, em alguns casos, sei lá, a fumar? O mundo evoluiu muito rapidamente, mas ainda há um dedo apontado às mulheres. Sim, eu acho que historicamente quem sou eu para dizer que não é? Porque é a história e a realidade numa série de países. Nós temos o privilégio que nas últimas décadas muita coisa evoluiu em Portugal. Agora, há ainda um caminho a percorrer. É por isso que nós ainda festejamos tanto o Dia da Mulher. É verdade. Queremos fazer isto como marco, não é? Porque é importante para nós, porque há diferenças ainda, e vê-se, mesmo a educação dos nossos filhos atualmente, não é? Quando e eu noto isso, eu tenho 2 rapazes, e eles eu obrigo a fazer coisas em casa. Se eles são diferentes, um faz mais do que o outro, mas eles têm que fazer coisas. Mas eu noto que há temas que, se eles fossem raparigas, eram geridos de forma diferente. Não por mim, até pelo o Miguel, mas noto de vez em quando são coisas diferentes. Pronto. Ainda são. Ainda são e vão continuar a ser. Estamos hoje neste Cultas e Vinho Verde a beber um monólogo avesso que cai muito bem nesta conversa. Ainda voltando à questão da moderação, que pelos vistos está ultrapassada, eu lembrei-me das zonas azuis, das Blue Zones, onde há a maior concentração de pessoas centenárias, e nas zonas azuis o vinho está presente. Será o tal vinho, não sei se com moderação, mas pontualmente. O que tu aconselharias, sendo médica, é complicado estar aqui a sugerir o que quer que seja, mas escolher os dias, será isso? Os dias e a quantidade, eu acho que não, até porque não podemos esquecer que o álcool tem muitas calorias, não é? E se estamos preocupados em não aumentar de peso, também temos que pensar que isto são calorias vazias. Agora, nós, e como tu começaste por dizer, o prazer, o convívio, a parte social, nós não combinamos quase nada sem ser para comer no nosso país, não é? E a partir de uma certa idade também, não é? Exato, por isso há aqui... É que furtarmos, proibirmos, acho que não faz sentido, o prazer, não. Também pode ter consequências graves na nossa saúde. Vamos continuar a beber sempre o nosso copo de vinho, mas
lá está. Cientes do que isso acarreta. Exatamente. Como é que soubeste que querias ser médica, Inês? Olha, eu olho para trás e penso e vejo que quase sempre quis ser médica. Passei por aquelas fases, queria ser bombeira, palhaça, ir à lua, etc. Pronto. Depois houve uma fase mais tarde, eu não era aquela aluna de notas de 18, 19, pronto, nunca fui, era boa aluna, mas não era extraordinária. Com o receio de não conseguir entrar, tinha que fazer a lista, aquele leque que nós tínhamos que fazer, o que é que eu vou concorrer. Mas depois chegou ao momento e acabei por concorrer só à medicina, por isso era aquela ideia que tinha, acho que desde o início, que ficou. E conseguiste? E consegui, claro. Os médicos, quando se pensa em querer ser médico, médica neste caso, ainda é com uma ideia de querermos salvar o mundo, salvar os outros neste caso. Olha, eu acho que isto de salvar o mundo é muito ambicioso. É megalómano. É megalómano. Por isso nós, acho que termos uma atitude, sermos empáticos com os outros no nosso dia-a-dia e já fazemos uma pequena mudança, como tu com os teus podcasts, as conversas, já fazes alguém sorrir, começas bem o dia à segunda-feira a ouvir um podcast seu. Quer dizer, há aqui uma série de efeitos, não é? No fundo, que temos e melhoria na qualidade de vida das pessoas que até voltam às nossas consultas depois e se mantêm, porque houve aqui empatia, uma boa relação e dizem que estão melhores. Eu acho que isto já são pequenas mudanças e o mundo também se faz passo a passo, não é? Não precisamos ser ambiciosos. Agora, há de facto ainda muitos colegas nossos, e ainda há pouco tempo foi o lançamento de um livro do Carlos Ferreira, que lançou um livro, Cirurgia de Guerra, Medicina Humanitária, e ele vai àquelas missões e tudo, e são realmente muito exigentes, mas também têm um impacto muito negativo na vida familiar, não é? Na vida do dia-a-dia e traumático para as situações em que se vivem, não é? E perturbadoras, no fundo, não é? Por isso, eu acho que nós todos, nas várias profissões, não sou arrogante de dizer que os médicos é que salvam o mundo, que não acho isso, nem nunca achei, mas acho que vamos conseguindo mudar e fazendo pequenas mudanças. Todos nós, no fundo, vamos conseguindo fazer, sim. Que... falamos muito de empatia. A empatia anda na boca de toda a gente, há quem não a saiba praticar, de facto, também, não é? É muito importante na medicina. E, a dada altura, começámos a apontar o dedo à falta de empatia nos consultórios, talvez por haver uma hierarquia muito declarada, não é? Do médico e o doente vai em posição deficitária, não é? Porque vai vulnerável ou porque vai com questões para as quais não tem resposta, e nem sempre desse lado, do outro lado, encontra alguém empático. E quem diz na relação do consultório, diz no hospital, no tratamento. Sim, claro. com doentes com quem não se tem um historial. Consegues reconhecer essa falta de empatia por vezes? Eu sei que os médicos são muito corporativos. Não, mas é muito evidente, E eu acho que é fundamental termos esta empatia, ter boa relação pessoal. Eu acho que tem que ser desenvolvida, porque há técnicas, é como tudo, nem todos nascemos líderes, nem todos nascemos desinibidos, ou somos todos diferentes, não é? Mas estes skills vão-se desenvolvendo e nós podemos treiná-las, não é? E eu acho que, olha, alguns cursos, algumas faculdades já treinam isto aos estudantes de medicina desde o início, para eles desenvolverem mesmo esta relação médico-doente e terem atenção a isto. Antigamente isto não acontecia, nós não aprendíamos a fazer consulta antes de chegarmos ao dia em que tínhamos que fazer, ou chegar à urgência e ter que fazer alguma coisa. Por isso depois isto vinha de nós e se calhar da aprendizagem que tínhamos visto com quem passávamos, mas é evidente que havia... acho que ainda há médicos que ainda podem ter essa postura, e reconheço, e já passei por muitos, não é? Mas há uma grande maioria que não, e eu acho que as pessoas também já exigem isso do médico, não é? Acho que é tão importante. É verdade, passamos a exigir isso, não é? Agora, eu acho que nós não somos obrigados todos a ter empatia
nem os doentes com os médicos, nem os médicos com os doentes. Há relações que são impossíveis. Também há que reconhecer essa... Verdade, é verdade. Inês, és uma leitora compulsiva, para além das muitas consultas que consegues retirar esse tempo para a leitura, tens até um pequeno clube de leitura, o Books and Wine Tours. Que livro recente leste que te arrebatou? Isto para um livro que possa eventualmente cair bem neste vinho que nós estamos aqui a beber. Calha bem, nesta conversa que nós estamos a ter. Um monólogo que acompanha um diálogo e que pode acompanhar um livro. No dia do apagão, eu tinha lá, eu costumo ler no Kobo ultimamente, que passei a ler no Kobo, porque vai para todo lado e está sempre disponível. E fiquei com receio de ficar sem bateria no meu Kobo. E agarrei um livro que me tinham dado na altura do Natal, que é A Invisibilidade de Eurídice Gusmão, de uma brasileira, Marta Batalha, que até está a viver nos Estados Unidos há muito tempo. E foi daqueles livros que me arrebatou. Eu li-o nesse dia. Aliás, acabei, por ser honesta, no outro dia de manhã. E fala da invisibilidade da mulher nos anos 40, 60, no Brasil, de classe média, uma mulher inteligente, ambiciosa e que se foi apagando perante toda a masculinidade e a vida familiar e as decisões do marido, mas ela sempre a tentar inventar coisas para fazer e ideias novas, até escrever um livro, e depois as pessoas, tu não vais publicar um livro, como é que é? Mas tudo feito com muito humor, uma escrita maravilhosa. Eu recomendo imenso aquele livro, porque depois nós também reconhecemos aquelas mulheres nas nossas vidas e das histórias que ouvimos ao longo da nossa vida, e é um livro que é fabuloso e que nos prende do início ao fim. Acho que é, e parece que até é musical também. E na verdade, por muito tempo que tenha passado, aqui e ali ainda nos vamos identificando com essas mulheres, não é? Esse livro não foi acabado à luz das velas, porque só o acabaste no dia a seguir. Acabei no dia a seguir. Inês, brindamos com este monólogo a quê? Eu peço sempre um brinde no fim da conversa, deste diálogo com monólogo. A que é que será o brinde? Olha, a amizade. Às novas amizades, sempre amigos. Vamos a isso, então. Muito obrigada por teres vindo aqui a estas Cultas e Vinho Verde. Obrigada eu, Inês. Um podcast que tem o apoio da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, produção da Inês Bernardo, genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcast do público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Nós voltamos para a semana aqui no Público. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.